Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério. Eu moro no Espírito Santo, vocês já devem saber, quem me acompanha, e nós temos uma cidade do norte do Espírito Santo que chama Linhares. E no dia 21 para o dia 22, na noite do dia 21 para o dia 22, duas crianças morreram carbonizadas, uma de 6 anos e uma de 3. E elas estavam com o padrasto e o pai. O pai, ela não eram dois homens, elas estavam com o padrasto, porque a criança de 6 anos, a mãe tinha casado de novo com esse senhor, e era o pai da criança de 3. E essas crianças morrem carbonizadas na noite do dia 21 para o 22. E é sobre isso que eu vou repercutir com vocês, sobre esse rapaz que estava tomando conta das crianças e as crianças morrem carbonizadas. Uma criança de 6 e uma criança de 3 anos. O assunto é sério, eu demorei a gravar esse vídeo, eu tive muito receio de gravar esse vídeo, mas acho que já está na hora de gravar esse vídeo. Antes disso, compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido. Nós vamos aproveitar essa tragédia que houve aqui no Espírito Santo, numa cidade norte do estado do Espírito Santo, mas eu vou estar repercutindo sobre o transtorno de personalidade narcisista. Eu vou aproveitar esse caso muito sério para falar também de um transtorno muito sério. E hoje o assunto é sério. E eu vou fazer esse vídeo em 2 vezes, em 2 vídeos, porque não vai dar para fazer em um só. Então, que eu acho que quanto mais a gente tiver consciência da personalidade, das pessoas que têm transtornos de personalidade, mais a gente pode se proteger. E o intuito do meu canal é realmente de uma prevenção psíquica, porque isso pode acontecer do lado de todo mundo. Compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido, divulga para todo mundo, que eu acho que quanto mais a gente tiver consciência da personalidade, das pessoas que têm transtornos de personalidade, então, como prometido, nós vamos calçar esse vídeo nesse aspecto da tragédia que acometeu aqui o Espírito Santo, na cidade do norte do Espírito Santo, chamado Linhares. Ele é casado, a esposa viajou com o filho mais novo deles, eles tinham 3 filhos, e há um ano atrás ele tinha perdido já uma menininha, uma filhinha deles. Então, estava com ele na casa, uma casa em Linhares, o enteado dele de 6 anos e o filho dele de 3 anos. E ele conta uma história e no final os filhos são carbonizados e o fogo, a labaredas, atinge só o quarto da criança. E ele está preso com prisão preventiva, foi preso nessa sexta-feira agora, na véspera desses dias. Hoje é dia 30 de abril e eu estou gravando esse vídeo. E foi decretada a prisão dele preventiva porque ele estava atrapalhando a investigação. Ele estudou isso. Vai no meu playlist que tem sobre isso. Aproveitando, lá eu disse que não era população, eu fiz uma confusão, mas eu deixei o vídeo lá. Só que assim, o Paul Ekman, ele é um psicólogo que ele foi para uma tribo na Nova Guiné e a tribo não tinha contato com outras pessoas e com isso ele pôde observar que essas 7 microexpressões faciais que nós temos, e elas dão para 40 microexpressões faciais, em frações de segundo você consegue ver se a pessoa está falando ou não. Então a gente tem as 7 microexpressões faciais, que eu vou colocar aqui embaixo também. A gente tem o desprezo, a gente tem a alegria, a gente tem o medo. E dessas 7, uma que eu observei muito nos depoimentos que esse rapaz dava, é que tinha muita expressão de desprezo, levantava só muito esse lado dele com desprezo. E o olho dele não tinha dor, era meio assustador para mim. Antes dele ser preso, eu observava muito o comportamento dele, da face dele, e eu não conseguia ver dor. E na hora que eu vi a entrevista dele com a esposa dele também, que a esposa estava viajando, ela chega na segunda, então era assim, vários sinais e sintomas que diria que ali tinha algo estranho, só pelo olhar da psicologia. Era tudo muito estranho, e como eu sou uma estudiosa das microexpressões faciais, porque como psicóloga a gente tem que estudar, a gente tem que saber quem está na nossa frente, se a pessoa está conseguindo enganar até ela da dor dela, mas o rosto não engana. Então eu via
muito sentimento de um despreparo emocional para lidar com a perda de 2 filhos. A mãe também estava muito boa já, muito tranquila para o dia seguinte da morte desses filhos. Vê bem, eu não estou acusando, não cabe ao psicólogo fazer acusação, não cabe a gente que consegue entender dessas microexpressões faciais julgar. Mas eu quero trazer um alerta. Você vê, eu tô vendo meu vídeo, eu tô gravando e o meu rosto, só de falar desse tema, fica cheia de dor, porque eu sou mãe e como mãe eu me coloco no lugar dessas pessoas que perderam uma criança de 6 anos e uma criança de 3 anos carbonizada e eles morreram abraçados, que o corpo não conseguiu nem separar na hora que foram lá na casa. Então, assim, uma coisa muito bárbara. Para segunda-feira, depois de tudo acontecendo, ele está à noite, ele é um líder religioso, à noite ele estava celebrando e dando glórias a Deus, porque Deus é que controla a vida. A gente tem que começar a entender uma coisa, nós somos seres espirituais, eu acredito em Deus, eu acredito que nós somos seres espirituais, que eu vim de Deus e vou voltar para Deus, mas nesse período que a gente está passando aqui, a gente cria afeto pelas pessoas, e não tem como você dar glória a Deus que os filhos estão, livramento, uma barbaridade. Uma barbaridade. Se vocês quiserem, vocês buscam no Google e tentam ver isso que eu tô falando para vocês. Ele é um pastor de Linhares, mas eu, em hipótese nenhuma, tô desqualificando. Tem vários pastores íntegros, mais vários padres, vários líderes religiosos. Só que assim, ele é um ser humano que veio de São Paulo e construiu uma carreira. Ele vem como cabeleireiro de São Paulo, casa, começa um salão em Linhares e dali não dá certo, aí ele vai... chega na igreja. Como chegou, eu não sei, que eu não sou investigativa, eu não sou detetive. Mas eu quero falar para vocês algo. Mas eu quero falar para vocês algo de, no mínimo, a personalidade dele tem um transtorno de personalidade narcisista. Esse livro é do Alexandre Lau. Eu tenho até um vídeo anterior que eu já fiz desse livro, eu já falei. Porque na época do Freud, a era que Freud nasceu era uma era extremamente vitoriana, em função da Rainha Vitória. E hoje nós estamos vivendo uma era narcisista. Mas não tem aquela bobagem infantil de senso comum de achar que narcisista é o exibido. Não, o exibido é exibicionismo, é um outro tipo de comportamento. O transtorno de personalidade narcísica, aí aqui, ó, eu tô com DSM-5, que em 2013, ele tiraram do DSM-5 o transtorno de personalidade narcísica. Mas eu tenho o DSM-4, o DSM-4 dos transtornos mentais, e que aqui ele fazia parte. E ele tinha, deixa eu abrir a página aqui que eu marquei, e ele era um transtorno categorizado como um transtorno de, os psiquiatras davam conta, estão vendo que aqui, ele está aqui, e hoje a gente não tem mais ele no DSM. Eu só trouxe esse DSM-4, que ele sempre fica aqui, o local dele é aqui. Mas para mostrar para vocês que aqui, ele estava aqui, o transtorno de personalidade narcísica. Agora no DSM-5, que é esse aqui, esse é o DSM-5. Ele não está mais nele. E esse DSM não é para psicólogo, não é para psicanalista, é o psiquiatra. Isso é a Bíblia da Psiquiatria, o Diagnóstico Manual da Saúde, Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Olha só, esse é os 4. Em 2013 foi publicado esse. Por que eu estou construindo esse vídeo com muita cautela? Porque para a gente diagnosticar que uma pessoa tem transtorno de personalidade narcísica, você tem que ter no mínimo 5 características de todos os traços, sinais, traços e sintomas que a pessoa tem. E investigando, analisando, acho que é mais analisando a palavra, eu pude perceber que esse rapaz, ele, no mínimo, ele tem uma personalidade narcísica.
porque não tem condição, nenhum ser humano, mesmo por mais fé que você tenha, eu tenho fé, eu acredito em Deus demais, sem Deus na nossa vida, eu não seria quem eu sou, não conseguiria ter uma vida de tanta tranquilidade como eu tenho, mas na hora que você passa pelo luto máximo, lembra daquelas 5 etapas do luto, que eu sempre converso com vocês? O primeiro momento é a negação, depois você vai para a raiva, depois você vai para uma tristeza profunda, depois você tenta uma barganha para voltar e finalmente a aceitação. E a Elizabeth, que estudou essas 5 etapas do luto, ela fala que leva no mínimo 1 ano para você chegar a um ponto de você estar vivendo uma vida de novo, mais ou menos igual você vivia, porque você nunca vai voltar àquele estágio anterior, porque você teve uma perda. E eu tenho aqui no canal de YouTube playlists das etapas do luto, quando o meu pai foi embora. Tem 18 meses que ele foi embora e até hoje eu sofro demais. E eu aproveitei essa dor que eu vivia para poder falar das etapas do luto. Então é impossível. Uma mãe perde o filho dia 21, dia 23 ela está na igreja dando glória a Deus. Não que não tenha que fazer isso, que a fé vai fortalecer a gente passar por esses momentos de tanta dor que a gente vive. Tem que ter fé. Eu acho que não dá para viver sem ter fé. Só que eu queria compartilhar com vocês as características de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. De novo, é esse livro que eu estou usando. Eu estou usando as 8 características. Eu anotei aqui do DSM-4. As 8 características que se você tiver 5, você já tem um transtorno de personalidade narcísica. E eu queria falar com vocês aqui, ó, característica diagnóstica. Lembre-se que ele não está mais no DSM-5, mas eu vou usar o DSM-4, essa bíblia da psiquiatria, só para poder construir com seriedade esse vídeo. A característica essencial do transtorno de personalidade narcísica é um padrão global de grandiosidade, necessidade de admiração, falta de empatia, que começa desde que a pessoa é criança, mas você só pode dar o diagnóstico para a pessoa quando a pessoa já tem 18 anos. Só que transtorno de personalidade narcisista é uma questão, transtorno de personalidade antissocial ou psicopata do senso comum, ele permanece aqui no DSM-5. Mas aí o DSM estava fazendo uma confusão, os psiquiatras chegaram a uma conclusão que só deixou o antissocial. E você só pode dar um diagnóstico que uma pessoa é psicopata quando ela tem mais de 18 anos. Que aí ela não está mais na construção da neuroplasticidade, nas construções neurais do cérebro. Então você só pode dar com 18 anos. E o psicopata também, que é 4% da população, quer dizer, de 96 pessoas não são psicopata, 4 são. E aí, se você quiser, você pode ler os Mentes Perigosas, Mentes o Sem Consciência, do Robert Hare, mas o transtorno de personalidade antissocial está aqui. Só foi tirado do DSM-4 o transtorno de personalidade narcísica. Os indivíduos com esse transtorno têm um sentimento de grandiosidade da sua importância. Eles rotineiramente superestimam a sua capacidade e exageram suas realizações, frequente, parecendo presunçosos ou arrogantes. E aí vai aqui, dissertando sobre o transtorno de personalidade. É muito interessante ter esse livro, porque com isso, olha só, aí eu vou ler para vocês os 9 pontos que eu separei, que tá aqui, do transtorno, estão vendo aqui? Se vocês quiserem parar, deixa eu ver aqui, botar no... Para e lê. Mas também na internet, se você botar na internet, no Cielo, que é o site de busca científica, você vai ver esses 9 pontos que caracteriza o transtorno de personalidade narcísica. Então a gente está construindo esse vídeo baseado na notícia de Linhares. Eu vou fazer esse vídeo pausado, eu vou fazer em algumas etapas, para que a gente possa realmente fazer um estudo. Então, se você já viu esse vídeo, vai ter continuação, então você vê o próximo, tá? Gente, esse vídeo é sério, né? E eu queria que você assistisse a continuação, para você poder entender. Na continuação eu vou estar falando dos pontos do transtorno de personalidade narcísica. Eu construí esse vídeo baseado no livro do Alexandre Lau. Se você quiser, ó, comprar o livro para você entender. Talvez esse livro você não ache mais, talvez você só ache nos sebos na internet. Mas vale a pena, porque esse livro, ele trata aqui, ó, ele fala uma coisa muito interessante.
São as pessoas que têm sede de poder e controle. Então, é sobre isso que a gente está conversando.